Fala meus amigos, beleza? Tudo certo? Estamos de volta aqui na Threads para falar um pouco mais de mercado, para falar sobre o Enio Ponta, da equipe do Juventude. Na última temporada estava no Amazonas e é o interesse do Atlético para essa janela de estaduais, né? Vai começar no dia 10 de março, dia 11 de abril ela termina, então os times vão ter pelo menos um mesinho aí para contratar jogadores que estavam envolvidos nos campeonatos estaduais, né? Devem estar inscritos no campeonato estaduais, então aí vão poder ter essas movimentações mesmo com a janela internacional fechada, né? Janela nacional. E aí só lá em julho para reabrir, na verdade não, em junho vai ter uma nova janela, né? 10 dias antes do Mundial de Clubes da FIFA, e aí em julho vai abrir novamente a janela internacional, a janela de fato de meio de temporada, beleza? Então o Atlético tem esse alvo, busca o Enio, esse jogador que foi um destaque da última Série B, apesar de números não tão interessantes assim pelo Amazonas, né? E lógico, quando você fala em números de gols e assistências, não são números tão interessantes, tem 2 gols e uma assistência distribuída. Mas quando você olha outros números, e aí de fato importa, na verdade, uma partida de futebol, né? O gol e a assistência é importante, lógico, mas a análise tem que ser mais profunda que isso, tem que ir mais longe do que isso. E quando a gente entende, como colocamos também hoje no Arena, mais cedo às 11 horas da manhã, que o Enio é um jogador que foi destaque entre os pontas no Campeonato Brasileiro da Série B em enfiadas de bola. Quando a gente entende que o Enio foi um jogador que foi destaque entre os pontas na Série B do Campeonato Brasileiro em passes para finalização. Quando a gente entende que foi um dos que melhor driblou na competição. Quando a gente vê e a gente entende que o Enio foi um dos que mais conseguiu carregar a bola progressivamente. O que é isso? Carregá-la para frente, fazer o time avançar com a bola por bastante distância e em velocidade. Quando a gente entende esse tipo de coisa, a gente começa a colocar em perspectiva outras paradas. O gol e a assistência são importantes, lógico que são. Mas, logicamente, o mundo ideal é um atacante que tenha 20 gols e 20 assistências, né? O mundo real não conta essa história. E o Enio é um jogador que pode sim agregar esse time do Atlético, apesar de não ter tanto gol ou tanta assistência. Hoje mais cedo usei o comparativo, sei que muita gente não vai gostar, mas o comparativo com o Canóbio e com o Coelho. Jogadores que eram, sim, interessantes, mas que tinham poucos números pelo Atlético em questão de gol e assistência. Na verdade, até na última temporada, os dois bem, né? Esse quesito Canóbio aí, com 9 assistências, mais gols marcados do que nas últimas temporadas. O Coelho chegou a ter 13, 14 assistências na última temporada, né? Então, assim, são jogadores construtores e armadores de jogada. Você ter só esse tipo de jogador no elenco te ajuda? Não te ajuda. Como o Atlético teve em Canóbio e Coelho em 2023 e 2024, pelo menos. Você ter só a característica do Isaac no elenco te ajuda? Não te ajuda. Porque o Isaac é muito veloz, é um driblador nato, é um jogador muito objetivo que visa o gol e finaliza bem. Mas ter só a característica do Isaac não te ajuda. Você ter só a característica do Luiz Fernando, jogador de explosão física, velocidade, imposição e de ataque à última linha. Te ajuda? Não te ajuda. Você não pode ter só a característica assim. Você tem que ter algumas características diferentes para, ao longo da temporada, você poder variar. Você poder ter um time coeso e bem formado. E aí que é legal a possibilidade da chegada do Enio ao Atlético, né? O Atlético tem hoje, tá? Vamos com os pontos que o Atlético tem hoje. Para a esquerda, Luiz Fernando, Isaac e Tevez, né? O Tevez chega do Cruzeiro emprestado. Jogador muito jovem, uma dúvida grande. Mas você tem o Luiz Fernando, como já se tem, um jogador mais finalizador. O Isaac é um jogador mais de objetividade, de drible bem avançado. Jogadores bem diferentes. Aí beleza, vai para o outro lado. Você tem o Leozinho, um drible excepcional, um jogador muito interessante, por mais que ainda taticamente não tão bem desenvolvido, fisicamente não tão bem desenvolvido. Você tem o Kevin Velasco, que é um jogador muito interessante, muito técnico com a bola no pé, muito associativo também. Poderia ter o Enio, que aí é outro jogador com qualidade com a bola no pé, com um drible muito interessante, mas também com qualidade para criar jogada. E aí, para mim, se aproxima um pouco mais do Kevin Velasco. Você vai ter o Julimar mais à frente na competição, né? O Julimar que é muita imposição física, muita velocidade, muita explosão, nem tanto assim finalização de jogada, mas tem também o cacuete para finalizar. Então assim, vejam quantas características diferentes o Atlético tem para as pontas nesse momento, né? Eu não acho que o Atlético precisa ter o Enio.
Eu não acho que o Atlético é um time que está refém de uma contratação para deixar o setor da ponta qualificado. Não está. O setor das pontas do Atlético já é qualificado, já tem qualidade. E qualidade para mim é suficiente para se colocar como um time que é favorito a ganhar a Série B. Mas reforçar nunca é ruim. Reforçar nunca dá para colocar como é demais. Você tem um elenco bem montado, você tem um elenco bem interessante, você tem um elenco que te dê alternativas e armas para atacar diferentes vezes e diferentes maneiras durante o campeonato, para variar ao longo do campeonato, é muito interessante. O Enio é um jogador provado a nível de Série B de Campeonato Brasileiro. Não provado no nível sensacional, jogou no Amazonas, né? Mas provado, que tem futebol para isso, para deixar informação, né? Muita gente só assiste pela informação também, tá tudo certo, tá? O Enio pertence ao Amazonas, hoje ele está emprestado ao Juventude até o final da temporada. O Juventude tem uma opção de compra ao Enio, né? 3 milhões de reais, 3 milhões de reais a opção de compra do Juventude com o Enio, né? Para comprar, para exercer a opção ao Enio, né? O Enio quer jogar no Atlético. Gostou da proposta, gostou do que ouviu. O Atlético Mineiro apareceu como um candidato, mas sem de fato uma formalização de proposta. Então ele gostaria de jogar no Atlético, pelo menos é o que a gente ouviu. Balançou com a situação. O Juventude hoje está receoso em pagar a opção de compra. Se o Juventude pagar a opção de compra, não tem o que fazer. O Enio vai permanecer no Juventude. Agora, por que pagar uma opção de compra de um jogador que mentaliza estar em outro lugar? Que planeja estar em outro lugar, que gostou, pelo menos balançou com a proposta de outro clube, né? Não faria tanto sentido assim. Enfim, fica a informação, fica a reflexão e olha essas pontas do Atlético, este setor do ataque do Atlético está bem montado. Não só esse setor, tá? Você tem lá o ataque com Kardec e Mastriani, que são boas opções para a Série B do Campeonato Brasileiro, com o Renan Peixoto, que tem que mostrar ainda mais para a gente poder considerar, enfim, mas não é um jogador que ainda é uma certeza, é uma dúvida grande. Aí você tem um meio campo, na volância, vamos pegar a volância com Raul, Felipinho, Fabrício Peralta chegou agora, o meio campo ainda tem João Cruz, tem Juliano, tem Bruno Zapelli. É bom o time do Atlético, cara. E aí você tem o Falcão também no meio campo para determinado contexto de jogo, fala de característica, né? E assim, para um contexto de que o Atlético tem que marcar, o Falcão é excelente, o Falcão ajuda. Para a lateral direita, Dudu e Palácios, para a lateral esquerda, o Esquivel se permaneceu, o Léo Derek retornando, o Fernando, que também não tem um nível ótimo, mas que para ser um reserva numa Série B pode ajudar, né? Para ser esse terceiro homem de construção pode ajudar. Para a zaga, o Atlético com a contratação do Abraão, bem interessante, então você tem Léo, Abraão, Tobias Figueiredo, Lucas Beleza e Arthur Dias. É bem recheado esse elenco do Atlético. Para o gol, Santos e Micael, pô. É interessante. É um elenco muito interessante. É um elenco profundo, coeso, bem montado. E a gente critica muito aqui. E tem que criticar. O Atlético poderia ter gastado mais grana, né? O Atlético poderia ter investido mais para fazer um elenco ainda melhor. Para não perder tempo na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque esse elenco montado é bom para a Série B, mas na Série A ele não aguenta. Ele vai precisar ser reformulado novamente. O Atlético poderia não precisar reformular na próxima temporada. Poderia não ter que passar de novo por esse processo ruim, que é uma reformulação. Mas vai precisar. Com esse elenco montado hoje, vai precisar. A questão que fica nisso tudo é: o mercado é bom, apesar do não investimento. Não o contrário. O mercado é bom, apesar do Atlético jogar contra si mesmo e não querer investir. E aí, se isso é para pagamento da dívida da Arena da Baixada, como disse o Petralha, que foi, inclusive, contradito pelo próprio vice-presidente Luiz Alberto Kister, que disse que o Atlético tem um fundo de reserva e está tudo certo com a Arena da Baixada, então alguma coisa não está fechando aí, né? Se não vai investir pela dívida, mas tem um fundo de reserva e está tudo certo, algo não faz sentido nessa situação. Enfim, é muito complicado. Mas assim, mesmo sem investimento, o que é condenável, o que é lamentável, mesmo sem investimento, o Atlético conseguiu fazer um bom mercado, tá? Rodrigo Possebon é diretor de futebol, Mário Celso Petralha está envolvido nas negociações. Foram bem, né? Foram bem nesse momento aí de montar um elenco interessante para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esqueci do Patrick ainda, né? Patrick no meio campo. Enfim, fica essa questão, tá? Fica essa questão. O Atlético consegue, sem investimento, montar um elenco interessante, um elenco forte que eu coloco como favorito na Série B do Campeonato Brasileiro.
talvez está se atrasando em um ano, talvez, né? Mas vamos entender se de fato o Atlético vai conseguir transformar a força de elenco em força de conjunto com o trabalho do Maurício Barbieri e aí sim garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima e um grande abraço, valeu!